Boa noite, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma live de segunda-feira. As lives com o objetivo de trazer convidados para falar sobre a cultura da saúde e bem-estar na vida pessoal, na vida profissional. Então sejam bem-vindos. Marli, seja bem-vinda, já já eu te puxo para dentro. É realmente uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui. Bem-vinda, Lu. Puxem suas cadeiras, sintam-se confortáveis aí, que vai ser um papo muito legal, muito gostoso. Estela, tudo bom com vocês? Que legal, estou muito feliz. Quem está chegando, se quiser já fazer aquele convite para os amigos, enviar o aviãozinho para os amigos, que realmente vocês vão poder colaborar com a saúde e bem-estar, não só sua, mas das pessoas queridas, convidando para essa live. É uma live que a ideia dessa live aqui, pessoal, essa sequência de lives, para quem ainda não me conhece, meu nome é André Ferraz, eu sou psicólogo, paraquedista e sou sócio da consultoria Ferraz, e a ideia desse espaço é convidar as pessoas para realmente elas contarem um pouquinho como que elas estão contribuindo para o bem-estar das pessoas. Eu acredito muito que uma das formas da gente contribuir na construção de um mundo melhor é através da saúde e do bem-estar organizacional. As pessoas passam muito tempo da vida delas trabalhando, e se de uma forma a gente puder colaborar com a saúde e bem-estar nas organizações, criando organizações que curam, criando organizações realmente que tenham sustentabilidade, não só a questão financeira, mas uma sustentabilidade emocional, a gente está contribuindo também para a saúde e bem-estar do nosso planeta, porque realmente pessoas felizes nas organizações chegam felizes em casa, se relacionam melhor, têm melhores relacionamentos, enfim. Então a ideia de hoje é conversar especialmente sobre engajamento e felicidade no trabalho. Então eu já faço uma pergunta para vocês. Isso é possível? É possível felicidade e trabalho andarem juntos? O que faz uma pessoa engajar? Pessoas felizes engajam mais, pessoas engajadas são mais felizes. O que será que vem primeiro? Como será que a gente cria esse ambiente próspero para todo mundo? E com isso eu resolvi trazer uma pessoa muito, mas muito especial. Tenho certeza que vocês vão adorar. E olha, aconteceu comigo, eu perguntei para um monte de gente, depois que a convidada termina de falar, tenho certeza que um monte de gente vai querer trabalhar onde ela trabalha. Eu falei assim, então tem um lugar para trabalhar, posso enviar meu currículo para você? Porque realmente é incrível, é maravilhoso o trabalho que a Marli Vidal, executiva, diretora executiva do Grupo Sabin, está fazendo já um grande tempo, um trabalho maravilhoso, e eu me sinto muito honrado de convidá-la para participar e fazer parte e contar comigo com a história dela. Marli, seja bem-vinda, uma boa noite. Oi, André. Olá! Boa noite, tudo bem? Tudo, como que você está, mulher? Que bom te ver, nossa, que felicidade. Felicidade a mim de poder estar aqui com você. Que delícia, que delícia. Seja muito bem-vinda. Aqui realmente é como se a gente estivesse na sala de casa. A ideia é mesmo a gente bater um papo gostoso e as pessoas poderem conhecer o lindo trabalho que você está fazendo, do trabalho que o Grupo Sabin está realizando, mas acima de tudo, eu gostaria que as pessoas conhecessem de fato o quanto você tem contribuído para a saúde, bem-estar, engajamento e felicidade nas organizações. Então, bem-vinda. Se você quiser agora se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho, Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece o Grupo Sabin, mas o Grupo Sabin ele começou tão pequenininho, a história é tão linda, Então, vamos dar uma contextualizada do que é o Grupo Sabin, e aí eu posso começar a fazer algumas perguntas, mas eu acho que as pessoas enxergam hoje o que é o Grupo Sabin no Brasil todo, mas é tão bonita a história, o crescimento. Então vamos lá, André. Primeiro, obrigada pelo convite, parabéns, pelas iniciativas aí desse benchmark, dessa fala que você tem
provocado aí, né, para as pessoas na busca da saúde e bem-estar nas organizações, das suas experiências. Eu já ouvi algumas lives suas muito bacanas, seu trabalho. Então, obrigada pelo convite. Né? Então, quem é a Marli? Né? Eu sou uma profissional que trabalho no Grupo Sabin já há 30 anos, né? Uma empresa de 37, que completou 37 anos ontem. E é uma empresa que sempre teve na sua filosofia a humanização. Né? E quando a gente fala de humanização, a gente está falando exatamente do cuidado, né? Das relações humanizadas. E para a gente falar de saúde e bem-estar, nada mais do que a gente colocar as pessoas exatamente no centro do cuidado, né? E a nossa empresa, ela tem como propósito inspirar pessoas a cuidar de pessoas, né? Claro que você tem, né? E a minha posição de diretoria na área administrativa e recursos humanos, nós entendemos que é um papel de todos, né? Não é um papel de uma área, mas como que você pode ser muitas vezes esse facilitador, como a área de recursos humanos pode ser exatamente esse catalisador, e é dessa forma que nós entendemos. Então, essa é a Marli, né, que trabalha já, eu sou baiana, né, mas brasiliense de coração, já moro em Brasília por 30 anos, e toda a minha jornada profissional foi aqui dentro do Sabin, e realmente é um trabalho gostoso, porque é uma empresa que realmente hoje se faz presente em 12 estados, né, e levando exatamente essa cultura e o seu objetivo, que é exatamente a relação humanizada, tanto para o seu cliente interno, que isso reflete diretamente na qualidade do seu serviço que oferece ao nosso cliente externo. Que legal. Marli, você trouxe um assunto tão legal que agora você falou assim, do cliente interno e do cliente externo, né? Tem bastante gente que está aqui, que são empresários, tem bastante gente da área do RH, tem muita gente que se interessa pelo desenvolvimento humano. E eu queria fazer uma pergunta aqui. O Grupo Sabin, né, e a forma como você concebe toda a gestão de pessoas, o que vem primeiro? Né? O colaborador, vem o cliente interno, o cliente externo? Porque até então, bom tempo atrás, assim, o cliente tem razão, o cliente tem razão. E tinha um movimento, e dava para perceber que muitas vezes os clientes internos ficavam insatisfeitos, até com essa crença, essa forma que muitas empresas tratavam e algumas ainda tratam. Né? O cliente sempre tem razão, mas está falando do cliente externo. Né? Como que o Grupo Sabin concebe essa ideia? De quem vem primeiro? Como que é o cuidado? Qual que é o olhar? Na realidade, André, quando nós colocamos, né, as pessoas no centro da estratégia, né, quando a gente fala que é uma organização que tem como propósito inspirar pessoas a cuidar de pessoas, essa é a razão da existência do nosso negócio. Né? Então, eu preciso ter pessoas, e a gente fala que é algo virtuoso, né? Eu cuido das pessoas e ela cuida do nosso cliente, né? Como que você vai oferecer um serviço de excelência se internamente você não tem essa excelência? Como é que a gente atende de forma humanizada se internamente você não tem essa humanização? Então, esse é um dos grandes desafios, né, que exatamente o Sabin, desde a sua fundação, tem as pessoas no centro da sua estratégia. Né? E quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de cuidado, a gente está olhando esse indivíduo, a gente olha esse indivíduo de forma 360. Falar de humanização é falar de acolhimento, é falar de desenvolvimento, é falar do bem-estar, é falar da qualidade do ambiente. Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, políticas de recursos humanos. Políticas a gente tange primeiro de uma cultura. Quando eu falo cultura humanizada, eu estou falando da cultura do respeito, da cultura da transparência, da cultura para que eu tenha intimidade, né, com esse colaborador, eu preciso ter uma cultura de respeito e transparência. Né? Então, isso já leva a um bem-estar. Né? Porque quando a gente fala assim, o que é trabalhar em uma organização por 30 anos movida pela paixão, né? Porque você realmente tem essa motivação todos os dias. É exatamente isso. É uma organização que você se sente respeitada, valorizada, o teu trabalho tem um significado, tem um propósito alinhado com o seu, e assim a gente vai realmente trabalhando, né? E levando isso para o nosso colaborador, que é o nosso cliente interno, que com certeza ele reflete na qualidade do serviço que oferece ao cliente externo. Que legal, Marli. Você acredita se... A gente tem visto muito as mulheres assumindo, né, cada vez mais as posições de liderança dentro das empresas, que é um movimento, né, maravilhoso. E você acredita que tem a ver essa humanização, o fato das mulheres também estarem assumindo as posições de liderança, ou
não tem nada a ver, é possível todo mundo desenvolver, né, essas competências, esses recursos que estão dentro da gente, mas existe essa certa coincidência de ter mais mulheres ou ter mulheres na liderança que acabam criando esse campo, né, esse ambiente? Você acredita nisso ou não? André, eu vivi em uma realidade de uma organização feminina, né? Hoje a nossa empresa, 77% do público do colaborador é feminino, fundada por 2 mulheres. Nossa CEO, né? Desde a governança, a CEO é uma mulher, né? E isso fez com que a organização sempre foi liderada por mulheres, né? E na saúde, muitas vezes o perfil é muito feminino. E nós temos, né? Quando a gente fala de liderança dentro da nossa organização, da liderança feminina, nós partimos do princípio que é primeiro que somos uma empresa de saúde, né? E a gente tem a paixão pelo servir. Quando a gente fala do servir, a gente fala do cuidado, né? Então, essa é a realidade que realmente eu vivi aí nesses 30 anos. Então, isso faz parte, sim, da filosofia, faz parte da cultura, e isso é fortalecido, né? Quando você tem uma cultura forte do cuidado, né? Olhar para o indivíduo de forma integrada, aí sim você tem uma cultura realmente de cuidado do cliente, de cuidado com o outro, né? Do cuidado. Aí você tem um espaço mais colaborativo. Então, realmente, eu diria que nesses 30 anos, né, dentro de uma organização liderada por mulheres, essa é a experiência, essas são as habilidades que nós vimos realmente florescer, que é a paixão pelo servir, né? As relações valorizadas de forma olhar para o outro com cuidado, né? E assim é a minha experiência. Olha, fica a dica, né, para os empresários. Olha, a mulherada tá aí, tá dominando, e realmente, e esse equilíbrio, esse cuidado é fundamental, né, Mari? Porque no final das contas, os relacionamentos, né, bons relacionamentos movem, né, a empresa, movem as famílias. Né, tem aquele famoso, uma famosa pesquisa de Harvard, a pesquisa sobre felicidade mais antiga do mundo. Eles constataram que são os relacionamentos, no final das contas, que contam. Então, a forma como a gente se comunica tem realmente uma interferência muito grande na forma como a gente está criando as nossas relações, né? Estamos criando mais muros ou pontes, e pelo que você está me falando, né, onde esse espaço que vocês trabalham, as pontes são criadas, né? Então, isso é muito legal. E, assim, Mani, você trouxe, né? A gente trabalha numa empresa sobre saúde e bem-estar, né? Eu tenho uma ideia de que praticamente todas as empresas, sem exceção, trabalham com saúde e bem-estar. Então, assim, lógico que o segmento, né, de exames, o segmento da psicologia, mas no final das contas, aqui, se cada um que está aqui assistindo agora parar e pensar, né, na sua empresa, qual que é o impacto que ela gera nos colaboradores, qual que é o impacto que ela gera nos clientes, qual que é o impacto que ela gera no meio que ela está inserida. Então, esse olhar mais humanizado não é só para as empresas de saúde e bem-estar, mas são para todas elas, né? Realmente é um novo olhar, né? Onde todo mundo entendeu, por causa da pandemia, que está todo mundo junto. Sim, e aí a gente está falando, sabe, André, de um espaço que começa por você, né? Quando a gente fala de humanização, de respeito, de uma cultura de confiança, a gente não tem que olhar apenas para o outro. Você olha primeiro para você, qual a sua contribuição, né? De que forma você constrói, e aí você trouxe muito bem, de que forma você constrói as relações nessa organização. E aí, quando a gente fala de bem-estar, né, a gente fala de bem-estar físico, quando a gente fala exatamente da saúde emocional, o quanto nós sabemos, e aí eu vou trazer uma figura, vou dizer, uma pessoa que é importantíssima nesse processo, a liderança. Né? O quanto que a liderança tem um impacto exatamente na saúde e no bem-estar, no desenvolvimento, na construção de relações confiáveis, né? E isso sim, você começa a construir um bom ambiente de trabalho. Porque quando a gente pensa em saúde e bem-estar, e aí vamos trazer um pouco da nossa realidade. Quando a gente pensa nesse momento que estamos vivendo, até porque saúde mental agora é um tema, porque entendemos, né, que isso se potencializou muito,
Aí a gente fala de quê? Eu falo de cuidado e acolhimento, né? Se a gente pensar o que nós precisamos nesse momento, né? Primeiro é do acolhimento. Agora, claro que a organização, quando ela fala de cultura humanizada, quais são as políticas, quais são as práticas que fortalecem isso? Né? E aí tem um alinhamento daquilo que eu tenho como discurso, daquilo como que eu tenho como política e aquilo que realmente eu coloco na prática. Né? Eu tenho um olhar, uma visão holística desse indivíduo que vem todos os dias para o trabalho. Por que essa pessoa não está bem? Eu olho individualmente. Né? E quando eu falo de liderança, é porque ela tem um papel importantíssimo, exatamente para observar quais são os pontos importantes para que você observe isso. E claro que para você construir uma cultura, a cultura, estou falando de atitudes, é uma construção diária. Né? Uma cultura não basta dizer assim, olha, eu tenho aqui a missão, eu tenho os valores da organização, isso aqui é uma filosofia, é uma filosofia que precisa ser vivenciada. Né? E aí é que nós entendemos que é o papel da liderança, né? Como que a liderança constrói esse ambiente, né, de confiança, esse ambiente de boas relações, um ambiente onde se tem feedbacks transparentes, onde eu tenho uma oportunidade também de dar orientação de desenvolvimento para esse profissional. E assim você vai construindo e você, inclusive, constrói um bom clima organizacional. Então, é dessa forma que nós entendemos que você fomenta uma cultura humanizada, onde os protagonistas entendem qual é a sua responsabilidade, né? De que forma eu vou estabelecer boas relações, né? Que seja com os meus pares, que seja com a minha liderança, que seja com a minha equipe. Eu só posso construir um ambiente colaborativo quando eu sou um profissional colaborativo. Eu só posso estabelecer uma relação de confiança se eu sou um profissional confiável, onde as minhas relações eu estabeleço essa conexão. E assim você vai fomentando um bom ambiente. E isso é contagiante, né? E aí a gente fala muito da cultura do diálogo, né? E aí você está falando de relacionamento. Não existe relações onde você não tem uma relação pautada no diálogo. E o bom ambiente você realmente constrói dessa forma. Agora, como que você realmente constrói uma cultura do diálogo? Essa cultura do diálogo é onde você realmente estabelece conexões transparentes com essa pessoa que você vai realmente conviver o dia a dia. Afinal de contas, nós passamos 8 horas do dia no ambiente de trabalho. Então, isso precisa ser o mais saudável possível. Você sabe que são construções de relacionamentos, né? Essas conexões são conexões que precisam ser genuínas, né? E essa construção, você colocou super bem. Nós passamos 8 horas no trabalho, mas isso não significa que a gente passe só 8 horas pensando no trabalho, né? Então eu falo assim, você é pago por 8 horas, na verdade a gente é pago por ficar pensando, às vezes, praticamente o dia todo nas soluções. E realmente ter um ambiente que seja colaborativo, um ambiente humanizado, faz com que as pessoas queiram voltar, queiram pertencer. E isso realmente eu diria que é um grande diferencial. E não falando do dinheiro, do lucro, isso faz parte do negócio. Mas o impacto positivo realmente na vida dessas pessoas, né? E aí, Mani, eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade, né? O tamanho que se tornou, né, a Sabin, como manter, né, justamente, porque quando a gente tem uma unidade só, né, um lugar só e começou, né, pequenininho, foi expandindo, hoje está espalhado pelo Brasil todo. Como que faz, porque deve ter outros empresários aqui que também devem ter essa pergunta, a partir do momento que uma empresa vai crescendo, parece que, né, a liderança ou a diretoria, aí o CEO, às vezes vão se sentindo mais sozinhos e vão tendo que tomar conta de talvez de coisas que eles nem imaginavam, né? Como faz para que realmente se mantenha essa qualidade em termos de alinhamento de valores, né? Então, como que o Grupo Sabin cria esse ambiente, ou através de, por exemplo, treinamentos, desenvolvimento da cultura através da liderança, como você trouxe, realmente a empresa, a cultura do líder é a cultura da empresa, no final das contas, né? É o nosso jeito de ser do dia a dia. Mas como que a gente faz com que uma empresa que esteja crescendo não perca a essência, né? Não perca esse olhar, esse cuidado? Aí você trouxe um ponto, André, muito importante para nós, né? Uma das premissas quando a empresa desenhou todo o seu crescimento
como você crescer sem perder a sua essência, né? E claro que quando você traz aí sem perder a sua essência, o SEIB é uma empresa que realmente cresceu também por fusões e aquisições, né? E claro que as pessoas sabem que quando você passa por um processo de fusão e aquisição, né? Muitas vezes você adquire uma organização, e aí eu falo, né, que quando você vai montar uma empresa, ou então você vai montar uma área, você seleciona profissionais. Quando você vai para um processo de fusão e aquisição, eu digo que nós ganhamos um time de presente, né? E esse time que você ganha de presente, muitas vezes já vem com uma cultura, né? Às vezes tem até mais idade do que a nossa empresa. O que é importante, de que forma, né, nós trabalhamos? Primeiro, a essência da organização, nós temos desenhado os direcionadores da nossa cultura. Se eu preciso, né? Se eu ganho de presente um time com uma outra cultura, a primeira coisa que nós trabalhamos é como nós vamos conquistar essas pessoas. Primeiro que você só conquista as pessoas a partir de confiança, né? Confiança e respeito. Então, para disseminar uma cultura de respeito, né? Primeiro você conhece aquele grupo, né? Entende o que você tem de bom e nós vamos aprender com você, e o que nós temos de bom que vai agregar para que nós possamos nos fortalecer nesse mercado que você está. Então, essa é a cultura SEIB, né? Claro, como direcionadores, nós temos exatamente a filosofia, né? E claro que como premissa, a empresa busca empresas alinhadas aos seus valores, né? Porque para que você realmente tenha uma conexão. Então, você tem uma filosofia onde nós estamos, onde queremos chegar e quais são os valores que norteiam essa organização. E claro que todos nós entendemos que o propósito dessa organização é como eu inspiro pessoas a cuidar de pessoas. Legal. Quando eu tenho essa filosofia desenhada, né, aí eu tenho exatamente algumas ferramentas, como a tradução do jeito SEIB, que ele é traduzido a partir de 23 mandamentos. E quando eu falo dos 23 mandamentos, eu não estou falando de hard skills, né? Não é isso. Quais são os soft skills que realmente essa empresa tem e que eu posso realmente levar para outro mercado, que as pessoas realmente, a partir dessa confiança e do respeito, ela vai entender que essa empresa, realmente toda a tratativa dela é alinhada, baseada na conexão, né, no entendimento que o cliente é importante, que as pessoas estão no centro da estratégia. Então, com esses direcionadores, você vai realmente entendendo, né, conquistando essas pessoas. E claro que quando você dissemina essa cultura e as pessoas entendem que nós somos uma empresa que temos alguns pilares importantes na construção. Primeiro que nós temos políticas de como atrair as pessoas, né? Como nós temos políticas de desenvolvimento. Primeiro, a empresa valoriza muito, né, esse profissional da casa, por isso que nós incentivamos muito carreira. Ou seja, nós buscamos no mercado quando nós não temos esse talento interno, nós investimos no desenvolvimento, mas as pessoas também sabem, né? Poxa, se eu estou preparado e a empresa tem oportunidade, e aqui realmente eu serei respeitado, valorizado, essa oportunidade, eu vou crescer. Então, quando você leva essa política, você praticamente conecta esse grupo, né? Então, por quê? Porque essa empresa ela tem políticas de desenvolvimento, né? Uma política de carreira, né? Políticas onde você também cria desafios, né? Porque, por exemplo, hoje a nossa faixa etária é em torno de 29 anos. Uma empresa também que, mesmo tendo uma faixa etária de 29, valoriza muito a diversidade. Como que também nós buscamos a multigerações para poder oxigenar, porque nós entendemos que a diversidade ela é bom para o negócio. A nossa sociedade ela é diversa. Como que eu tenho também o meu público interno diverso? Então, quando a empresa vai se posicionando na valorização da diversidade, na valorização do público interno, uma empresa que investe muito no desenvolvimento das pessoas, nós temos uma universidade corporativa exatamente para mapear competências, mapear nosso público, e aí quando você fala, estamos em 12 estados, como que nós temos esse mapeamento de talentos, como nós fazemos esse desenvolvimento. Então, tudo isso faz com que aquelas pessoas que antes eram de uma empresa, né, regional, ela hoje está plugada em uma empresa nacional, onde ela entende que ela terá muito mais oportunidade de crescimento. Então, quando você vai com todas essas políticas, e aí são políticas, como eu te falei, não basta, não é uma política que tem que estar no discurso, é uma política que precisa ser vivenciada na prática,
né? Tanto é que os profissionais dessas empresas que são feitas aquisição, eles se mantêm no negócio, né? Elas estão ali, opa, a gente não precisa mudar, mas a gente vai te conquistar, nós vamos investir em desenvolvimento e automaticamente você consegue fazer uma transformação e você perceber em 100% dos estados a qualidade do serviço, onde está exatamente alinhado aquilo que nós colocamos como filosofia de empresa. Né? Nós queremos atender o cliente olhando no olho, nós queremos atender o cliente de forma humanizada, mas isso é um reflexo da maneira que nós atendemos e investimos no nosso público interno. Você vê, no começo da live, né, Maria, eu falei, ó, vai ter no final da live, vai ter gente querendo enviar o currículo para você. Maria, como que vocês estão lidando com esse momento atual, né? Porque eu entendo perfeitamente que esse alinhamento dos valores é um grande passo para o sucesso mesmo, principalmente falando sobre a qualidade do bem-estar e a saúde organizacional. Então, ter todo esse alinhamento, toda essa estrutura, né, o walk the talk, né? A gente fazer aquilo que a pessoa realmente está falando, mas entendendo que os valores, existe uma hierarquia de valores, que dependendo do contexto, essa hierarquia pode ter, né, suas modificações, pode ter uma mudança dependendo do contexto que a pessoa está inserida ou que o país está inserido. E nesse momento, né, onde o mundo está enlutado, onde o mundo, né, tá realmente passando por um momento sem precedentes, como foi, né, imaginando, né, o Grupo Sabin como uma estrutura com grandes valores e uma cultura forte, como que foi, como que vocês fizeram para lidar, primeiro, com o primeiro impacto mesmo com a pandemia, quando chegou, ou seja, em termos de agilidade, de tomadas de decisões, e como que foi dali para frente em termos do olhar para a saúde mental dentro da organização? Ou seja, vocês trouxeram o tema, vocês falaram, vocês deram... Quais foram as atitudes que vocês adotaram para justamente manter e não ter essa inversão de valores, mas entendendo o contexto que a gente estava inserido? Então, vamos lá. André, o SEIB sempre teve um cuidado, né? E aí eu falo um pouco do cuidado integrado com o profissional, com o colaborador SEIB, né? Então, dentro de toda a nossa política da gestão do cuidado desse colaborador, tem alguns itens que para nós é importante. Primeiro, como eu já trouxe um pouco da qualidade desse ambiente, né? Onde eu tenho respeito, cuidado e humanização. Quando eu olho também um ponto importante, quando eu falo do espiritual, né? Por exemplo, na empresa nós temos programas voltados para a espiritualidade, né? E aí eu estou falando de uma forma de espiritualidade, algo ecumênico, grupo de acolhimento, né? Isso nós já tínhamos antes da pandemia, né? O outro era o cuidado financeiro, né? Nós sempre fomos uma empresa onde nós entendíamos que as orientações financeiras, tudo era importante para o colaborador, né? A família também sempre foi um pilar muito forte na organização. Então, nós temos vários programas que realmente conectam, né, a família do colaborador, porque nós entendemos que é importante. E o outro são todos os aspectos sociais, né? Todas as relações sociais, né? Benefícios, programas, né? Ações que têm impacto naquilo que realmente, quando a gente fala da pandemia, as pessoas sofreram muito impacto, né? Quando a gente fala de isolamento. Então, o SEIB sempre trabalhou com isso, né? Eu vou dizer por que eu estou falando, porque depois nós vamos... eu vou te contextualizar o quanto que isso foi importante para que a gente pudesse lidar com todo esse cenário. Claro que quando a gente fala da pandemia, né, foi um momento de incerteza, foi um momento difícil para todas as pessoas, né? Porque a gente se deparou com algo que ninguém tinha conhecimento, né? Por outro lado, nós somos uma empresa de saúde que estamos também atendendo a questão do Covid, né? Nós somos uma empresa que realiza o exame, nós estamos ali realmente para atender o cliente. E claro, quando nós nos deparamos com o processo da pandemia, teve momentos que várias unidades nossas esteve fechado, né? E claro que nós tivemos, por exemplo, algumas estratégias como para não desligar o colaborador, nós colocamos em férias compulsórias, né? Nós assinamos um pacto não demita para passar segurança para esse time. Nós tivemos toda uma preocupação naquele momento de afastamento de pessoas de risco, como crônico, enfim, nós tivemos todas as ações de cuidado.
mas também nós tivemos várias áreas que continuaram no trabalho. E claro que nesse momento você começou a trabalhar com todos os protocolos de segurança, né? E quando eu falei tanto para você no início de confiança, e aí você fala e novas estratégias foram surgindo, né? Como estratégia de drive, estratégia de abertura de unidade só para atender Covid. Tudo isso só foi possível e eu trago para você. Teve vários fatores, mas eu vou trazer dois muito importantes. Primeiro, quando você tem uma relação de confiança, uma cultura forte, né, de profissionais engajados, você consegue realmente alinhar e as pessoas abraçarem qualquer projeto que você tem. E outro, quando você fala de processo decisório, eu falo de alinhamento. Né? Claro que naquele momento nós tivemos comitê de crise, né? Que esse comitê, inclusive, no meio do percurso, nós trouxemos ele para um comitê de transformação. Por que isso? Porque estávamos vivendo aquele momento, mas ali nós tínhamos várias iniciativas que nós tínhamos muito aprendizado, né? E dessas iniciativas, que nova jornada do colaborador, por exemplo, ia se transformar? Porque tudo foi modificado, né? Então, o que a gente fala de crise, né, e que foi tudo muito diferente para várias pessoas, é onde você realmente aprende, né? O que você aprende e quais são as oportunidades que você vai identificando. Então, esses dois pontos, né? Eu diria que a cultura da confiança, né? E aí a nossa empresa, ela tem uma cultura muito forte, uma cultura humanizada, uma cultura de engajamento, e claro que você direcionar 12 estados, né? Muitas vezes em nível de pandemia diferente, em estratégias realmente para alinhar todo esse grupo, você tem que ter uma liderança alinhada, né? Uma comunicação, importantíssima a questão da comunicação, né? Porque você tem uma comunicação interna, levando ali todos os protocolos de segurança onde as pessoas confiam, mas também você tem que exatamente ir para campo, né? E claro que a estratégia de levar segurança para o nosso colaborador, né? De que todos estamos juntos nesse grande desafio, isso é importantíssimo. Então, claro que todas as empresas sofreram os impactos, mas quando você tem uma cultura forte, uma cultura de confiança, uma liderança realmente alinhada e uma comunicação que transita em toda a organização, com certeza a tua estratégia ela realmente tem um direcionamento, uma velocidade, um processo decisório muito mais dinâmico, né? E isso, claro, que fez com que nós, né, do grupo, conseguíssemos alinhar toda a estratégia em 100% dos estados e automaticamente, claro, nós não assinamos, por exemplo, a única coisa das MPs que saíram, a única foi as férias compulsórias, os outros conseguimos, né, estar alinhado com toda a diretoria e tudo, e conduzir, né, todo o grupo e, claro, o acolhimento, o acompanhamento desses profissionais que estavam em casa home, desses profissionais também que estavam em campo, porque na realidade muitos dos nossos processos modificaram, né? Se eu trouxer um pouco para vocês a experiência de que o cliente canalizou todo para o telefone, como que você canaliza a tua força de trabalho? Então, é nesse momento, André, que você traz aí aquilo que é muito importante no negócio, a colaboração, né? Porque ali as pessoas não estão olhando qual é a posição que eu estou, qual é a necessidade do cliente, qual é a necessidade da empresa, eu estou disponível, né? Eu estou aqui para contribuir. E aí sim você consegue realmente redirecionar a tua força de trabalho, as pessoas engajadas, né? E automaticamente você atende aquilo que é a nossa missão, que é oferecer um serviço de excelência ao nosso cliente, mesmo em uma pandemia, mesmo tendo pessoas que tiveram perdas de entes queridos. E claro, né, que com todo esse cenário aí, eu trazendo um pouco de estratégia, você me perguntou um pouco de saúde, né, da gestão da saúde desse colaborador, nós tivemos muitas ações, né? Primeiro que nós temos aqui na nossa empresa uma atenção primária, né, que é um atendimento 24 horas para o nosso colaborador. E nós tínhamos atendimento ao colaborador 24 horas para qualquer profissional de qualquer estado, né? Nós temos médico do trabalho, nós temos toda a saúde e segurança, acompanhando todos os protocolos em campo mesmo, acompanhando toda a força de trabalho, em todos os seus processos,
exatamente para que as pessoas tivessem aí a tranquilidade de ir para o trabalho e saber que estava protegido. Nós tivemos também, como por exemplo, pensando um pouco aí da questão da saúde, nós temos dentro da organização, por exemplo, academias, né? E nós sabemos que naquele momento a atividade física foi suspensa. Nós levamos isso tudo online, porque é uma forma da gente se conectar com o profissional e dizer assim, olha, vamos equilibrar, né, a questão física, mental, as emoções. Trouxemos psicólogos para fazer lives. Nós tínhamos psicólogos também. Hoje nós temos uma plataforma de psicólogo para atender 24 horas o nosso profissional. Ou seja, né, nós precisamos demonstrar a nossa vulnerabilidade. Né? E de que forma eu posso buscar um psicólogo nesse momento? Então, o nosso papel foi ser exatamente esse facilitador nessa busca para que esse profissional realmente tivesse atendimento. E claro que dentro desse processo todo, como eu falei muito do cuidado integrado antes, nós temos o grupo, né, o cuidado espiritual, quanto nós tivemos grupos, né, exatamente acolhendo essas pessoas, porque nós também tivemos pessoas que tiveram perdas de entes queridos, né? E aí nós tivemos também toda uma preocupação de fazer cartilha de orientação ao luto, né? Cartilha de orientação de como lidar com o home office, que não era um home office, né? Na realidade, você veio para casa, mas você tem filho em casa, família, o isolamento, né? Como conviver com esse isolamento? Um ambiente que nós somos tão relacionais. Então, também nós preparamos muito a nossa liderança para acompanhar essas pessoas, né? Como é que eu ligo? Como que eu sei? Como é que eu vou acompanhando? Não estou ligando apenas para saber da sua produtividade, mas primeiro eu quero saber como está você, como está a sua família, como está esse momento. Então, o RH, na realidade, ele é o fomentador. Quem faz a gestão e quem faz esse acolhimento, a liderança, né? E claro que o nosso papel foi buscar exatamente essas alternativas, né? E aí eu falei também um pouco do financeiro. Nós tivemos também pessoas que teve esposo, companheiros, né? Que perderam os seus empregos. Isso também afeta um pouco das emoções. Como que a gente leva também um pouco do que é economia, de como lidar com esse momento, como nós levamos, por exemplo, temas culinários. Então, nós buscamos várias formas de conectar com o nosso colaborador para que ele se sentisse verdadeiramente acolhido nesse momento. Né? E nós estamos aí, passamos de um ano de pandemia e continuamos aqui exatamente entendendo cada momento e buscando cada forma de acrescentar na jornada do colaborador aquilo que realmente vai fazendo sentido e a gente vai tendo aplicabilidade, a gente mantém aí a chama acesa do cuidado, né? Porque eu diria para você que cuidado e resiliência, né? Foi o que todos nós vivemos e estamos vivendo ainda nesse cenário. Perfeito. E você trouxe bem, né, a questão da liderança, a importância da liderança está nesse processo mesmo de engajamento, de desenvolvimento, de alinhamento dos valores. Como que vocês prepararam e preparam a liderança? Hoje, por exemplo, a gente se conheceu, né, através da Carla Furtado, falando sobre a psicologia positiva, sobre as intervenções, sobre a forma de mensurar bem-estar e felicidade dentro das organizações. Existe, né, hoje uma área muito bonita, que é a psicologia positiva organizacional, que tem crescido bastante. Vocês estão preparando a liderança? Como que vocês falaram da universidade interna de vocês, né? O quanto vocês estão usando justamente a psicologia positiva, a neurociência? Como que é? Porque existem várias formas de preparar a liderança, e uma coisa que eu acredito muito, que o sucesso vai deixando quistas, e vocês estão há tanto tempo tendo esse grande sucesso de engajamento, de bem-estar, de felicidade, de realmente criar essa empresa humanizada. Então, como que vocês estão criando, ou como vocês estão desenvolvendo essa liderança em termos teóricos? Só para a gente agora poder talvez dar uma dica para quem está aqui, falar assim, nossa, eu posso levar talvez isso para minha empresa, meu RH pode se capacitar melhor aqui. Que dica que você poderia dar para as empresas, para as pessoas que querem, né, aprender e poder colaborar, né, dessa forma onde elas estão? André, a primeira coisa, né, quando nós trabalhamos muito a liderança, nós investimos muito no desenvolvimento, nós trazemos muito a questão
quais são as competências da liderança CIB? Aí eu falei um pouco muito para você, né, da paixão pelo servir. Né? Eu começo exatamente esse líder que tem essa capacidade, né? Eu disseminar e realmente manter ali o espírito do servir, que assim realmente eu vou disseminando junto ao grupo. Nós temos 8 competências que realmente nos ajudam a desenvolver tanto aquele que já está como líder, quanto os potenciais, os talentos. E claro que nós temos dentro do nosso alinhamento, para não entrar no detalhe das competências, o que nós entendemos a importância do desenvolvimento dessa liderança. Né? E claro que nós sabemos que essa liderança ela tem um impacto muito grande quando a gente fala da qualidade do clima organizacional. Né? A qualidade daquilo que é realmente você trabalhar com uma liderança que tem uma capacidade exatamente de dialogar. Né? Aquela que realmente vai alinhar as expectativas. Uma liderança que realmente tem a capacidade de dar feedbacks. Né? A empresa, o CEIB está já por 14 anos entre as 10 empresas, as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Isso traduz o impacto da preparação dessa liderança. Né? Porque o RH, ele fomenta, ele tem aqui as ferramentas, mas o papel é dessa liderança. Né? Então, se você tem uma liderança que realmente estabelece uma cultura de feedback, a cultura do diálogo, né? Você realmente consegue desenvolver pessoas. Né? Se você lidera por valores e propósito, o teu alinhamento, ele precisa estar muito entre discurso e prática. Você, como líder, não pode ter um discurso maravilhoso e a prática, você ser diferente, você já realmente não mantém essa cultura que para nós é muito importante, que é a cultura da transparência, a cultura do respeito. Né? E essa liderança, na realidade, nós entendemos a liderança como facilitador. Né? Como que eu facilito? E quando você traz um pouco aí da linguagem, né, da psicologia positiva, nós entendemos que nós fortalecemos o que tem de melhor no profissional. A Marli tem vários gaps, mas o que fez a Marli ir crescendo na carreira é quando o meu líder sempre identificou, né, a minha líder sempre identificou qual era o meu ponto forte. Não é o meu ponto, não é o meu fraco que eu vou realmente me energizar e movimentar e me motivar para. Então, quando você tem uma cultura, né, que fortalece uma segurança psicológica de que ele tem a capacidade de potencializar o melhor do outro, né? Qual é o teu ponto forte? É aqui que nós vamos trabalhar? Sim, porque aí você fala assim, de um líder que tem a capacidade de compor uma equipe de alta performance. Né? O que eu falo de compor uma equipe? É quando ele tem exatamente um mix, né? Onde as pessoas se complementam. A Marli não sabe tudo. Ela tem outras pessoas na equipe, né, como um par, que tem outras competências, e isso que torna uma equipe e um time forte. Então, na realidade, a dica é como que eu tenho uma liderança que tenha capacidade realmente de desenvolver pessoas, né, que ele realmente lidera por valores e propósito, que ele seja um facilitador de mudanças, né, ele tem realmente uma cultura do diálogo, né, onde ele realmente mantém uma segurança psicológica naquilo que ele fala da qualidade do ambiente, e o outro é como que eu realmente, como líder, vou estabelecer metas claras e fazer essa gestão de performance. E eu só consigo fazer essa gestão quando eu realmente potencializo no meu time o que ele tem de melhor. O que a Marli tem de melhor? O que o André tem de melhor? E aí sim você vai fortalecendo todo esse time e aí você vai conseguir trabalhar e compor uma equipe de alta performance porque você vai trazer o melhor de cada um. Que legal. Sabe que você está falando isso? Algumas pessoas que estão aqui não me conhecem tanto. E eu sou psicólogo e sou paraquedista profissional também. E minha equipe está quase 18 anos ganhando o Campeonato Brasileiro e a gente compete com times patrocinados, times militares, e nós somos um time civil. Somos o 13º do mundo, o 12º é um time profissional, e eu sou o único remanescente praticamente do time original. E todo mundo pergunta, mas André, muda-se a cada 2 anos as pessoas da equipe que vocês continuam ganhando e vocês não treinam tanto, qual que é o segredo, né? E realmente um dos segredos é exatamente esse, né? Essa complementariedade. Né? Onde a gente para e olha e realmente entende que, peraí, né? Nós somos, né? Estamos num processo de desenvolvimento, todos nós queremos ir em direção da nossa melhor versão, mas os gaps existem e a gente ter esse senso e essa vulnerabilidade de falar assim, eu não sei tudo. E não vou saber, e tá tudo certo. E que bom que tem gente do meu lado que conhece, que sabe.
é a coisa mais bonita que tem. E a gente poder levar isso lá para cima, fazer um salto com os amigos. Imagina que todo esse pessoal que está aqui assistindo a gente, todo mundo de mão dada. E é muita confiança, né? É muita confiança. Sim. Então assim, você estava falando, eu estava pensando, falei, cara, é isso. Seja lá em cima ou aqui embaixo, funciona igual. Quando a gente tem essa conexão genuína, quando a gente trabalha as nossas forças, quando a gente olha realmente a nossa resiliência. E resiliência, pessoal, não é... Às vezes as pessoas procuram e falam, André, eu queria fazer um treinamento de resiliência para aguentar mais porrada. Eu falei, não, você está entendendo? Não é nem para aguentar, nem para dar mais porrada. A resiliência, né? Quando a gente fala da capacidade... É engraçado que eu volta e meia eu vejo, né, algumas imagens de resiliência, que é, né, a flor brotando do cimento e tal. Mas a resiliência não é só a capacidade de a gente suportar e se recuperar, mas é a nossa capacidade de se preparar melhor. O inverno sempre vem, então quando a gente fala de se preparar melhor, é justamente isso. Como que eu posso, né, me tornar uma pessoa melhor? Como que eu posso melhorar meus relacionamentos? Resiliência dá para se desenvolver de várias formas. Uma delas, como você trouxe, é a espiritualidade. Dá para trabalhar a parte física, a parte mental, a parte emocional. Então é tão legal, né, olhar que num ambiente de trabalho as pessoas estão lá, estão se desenvolvendo, estão criando relacionamentos mais seguros e prósperos. E aí eu queria perguntar, né, Mali, nessa jornada toda que você está, se você fosse escolher um grande aspecto, ou aquele que vem mais rápido na cabeça, o que você aprendeu com o Grupo Salient? O que o Grupo Salient te deu? Assim, fala assim, esse foi o maior presente que eu recebi de estar nesse local. O maior presente é ser uma pessoa extremamente realizada, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Eu acho que a oportunidade de ter trabalhado com mulheres fortes, né? Mulheres determinadas, mulheres, um ambiente, né, saudável, né? Eu acho que esse é a melhor gratidão, né? A maior realização que eu tenho. Eu falo isso, eu tenho 2 filhas e falo para elas, assim, eu falo, filhas, eu sou extremamente realizada naquilo que eu faço. Eu sou muito feliz. Então, assim, quando você fala, né, depois, agora que eu completei 30 anos de empresa, e você dizer que você é feliz, você quer o quê? Aprender? Eu quero aprender num espaço onde eu estou aqui, que eu posso contribuir o máximo ainda, porque aquilo que eu acredito que move muito as pessoas no ambiente corporativo, primeiro é a paixão. E para que eu tenha essa paixão, primeiro o trabalho ele tem um significado muito grande. E eu consegui exatamente alinhar o meu propósito com o propósito da organização, né? Então, quando você tem isso, não tem mais. Se eu falar para você, olha, eu tenho 30 anos, eu nunca levei meu currículo em lugar nenhum. Então, eu estou te dizendo que aqui eu fui feliz. Aqui eu sou feliz, né? Não é que eu fui olhando para a minha linha do tempo. E eu acho que quando você tem essa paixão, você consegue... Não é que você nunca teve dificuldades, né? É que você teve os desafios na sua trajetória. Mas eu olhava aqueles desafios, né? E ok, e como é que nós vamos, né, superar e buscar o novo? Então, eu acho que isso sempre me moveu, mas eu sou muito intensa. Então, se eu sou apaixonada, eu me jogo. E eu me joguei nessa empresa por 30 anos por vários fatores. Uma empresa que sempre respeita, né? Uma empresa que dá oportunidades, né? Eu comecei no SEIB como atendente, hoje eu estou em uma posição de diretoria, então aqui eu tive toda a oportunidade de crescimento, uma empresa que sempre tive valorização, respeito, orientação, feedbacks, né? Inspirações, tantas pessoas que me inspiraram, né? A liderança que me inspirou muito. Então, eu só tenho gratidão. Tudo isso eu aprendi, né? E claro que como ser humano, olhar para a minha jornada, que cheguei aqui uma garota, né? E hoje você já tem um pouco mais de maturidade, é você olhar e perceber que você se tornou, né? E a minha busca é como me tornar um ser humano melhor. Eu acho que para isso é você olhar para a sua trajetória e pensar, eu aprendo, eu reaprendo, né? E essa abertura para o aprendizado é fundamental para que você mantenha a chama da paixão acesa, né? Porque eu não posso ficar estacionada. Não,
como que eu aprendo? Amanhã eu tenho que reaprender, esses novos obstáculos me tornam mais forte, e os obstáculos me fazem trazer novos aprendizados. Agora, o que eu trago nessa trajetória de mais belo são todas as conexões com as pessoas, os relacionamentos que eu tenho interno e externamente. Então, isso para mim é o melhor que eu tenho dessa trajetória toda. Obrigado, Marli. Podemos abrir algumas perguntas? Claro! O que você acha? Estou à vontade. A gente vai fazer o seguinte. Aquele, né, o famoso vale tudo, né? Mas nem tudo, pessoal. Vai ficar. Tá bom. Então, assim, quem tiver... Eu falei para vocês que ia dar vontade de mandar o currículo no final, né? Eu avisei. Se vocês tiverem alguma pergunta, ou se vocês quiserem fazer algum comentário, coloca aqui, né, para a gente ler. E aí eu faço a pergunta para a Marli. Enquanto vocês estão escrevendo a pergunta, ou colocando os comentários, ou agradecendo, né? Estou vendo já vários corações, palminhas, já vi um monte de gente colocando aqui a minha líder, a professora. Super legal. Marli, enquanto o pessoal ainda tá escrevendo, você tem algum hobby? Eu falei que o meu é paraquedismo, né? Virou profissional. Qual é o seu hobby? Eu gosto muito de correr, eu ando de bike, eu gosto de meditar também, enfim, mas assim, o mais, eu adoro correr. Quando eu tô correndo, a minha mente assim, flutua, né? Então essa é uma prática, eu sou do esporte, adoro o esporte, adoro futebol, sou flamenguista, assim, doente, adoro assistir futebol, então essa questão de atividade física sempre teve na minha veia, né? Então eu gosto muito de correr. Legal, legal. É um jeito, né, também de se reequilibrar, né? Sim. O esporte, de uma forma geral, ele gasta energia, mas ele recupera energia, né? O esporte realmente é uma fonte muito saudável para aumentar nossa resiliência, né? Uhum. Legal. Estou vendo aqui, ó, bike legal, corrida, atleta linda. Aqui nós temos grupo de corrida, né? Aqui no SEIB nós temos atividade, nós temos coordenador de esporte que incentiva, nós temos muitos maratonistas aqui, muito bacana. Legal. Você sabe que a maratona, olha só, assim, uma fonte de inspiração. Tive a honra de ser entrevistada e contratada por Marli Vidal e doutora Janete, 20 anos, e sou muito feliz no SEIB, que legal. A maratona, né, é tão interessante. Eu não corro maratona, mas uma vez eu estava atendendo, né, um maratonista, e aí eu perguntei para ele, né, ele queria desenvolver algumas competências, algumas coisas na vida dele, e aí eu falei assim, tá, e eu corro 5 quilômetros e olha aqui, já está no limite, né? Eu falei, como que você faz para correr uma maratona, né? Ele falou, André, é muito simples. Deu a largada, eu dou o primeiro passo, e depois eu dou o segundo, e aí depois eu dou o terceiro. Eu sei que eu não vou chegar se eu não der o primeiro passo. É isso aí. 82 anos de idade. Olha que inspiração, né? 82 anos de idade, ele estava me procurando porque ele queria desenvolver outras coisas na vida. E eu sempre lembro dele, porque isso. Às vezes parece que o resultado tá tão longe e realmente, às vezes nós não vamos ver o resultado em si. Mas os passos que são dados, né, no desenvolvimento humano, no acolhimento, na comunicação. Então, o resultado não é uma corrida de 100 metros, de 50 metros que a gente vê o ponto de chegada lá na frente. Nós estamos numa jornada mesmo, né? Então, eu acho que tudo que você trouxe aqui essa noite me faz lembrar disso também, né? De que dê o passo, é um passo de fé, né? Que cada um está fazendo a sua parte, né? Uma vez uma pessoa, escutei ela falando definição de fé, né? Que para mim foi tão interessante. Ela, assim, não a fé religiosa em si, mas ela falou o seguinte, você dirige? Eu falei, não dirijo. Então, imagina você saindo da sua casa, indo de repente para um sítio, para uma praia, uns 200 quilômetros de distância, naquela estrada que é dividida por uma linha amarela no meio, né? Sabe qual que é? Eu falei, sei. Então, qual é a garantia que você tem que nenhum carro vai cruzar essa linha amarela no chão e dar de frente com o seu carro? Que ninguém tá bêbado do outro lado, te teclando. Eu falei, nenhuma garantia. Eu falei, então, isso é fé. A fé é que você vai fazer a sua parte,
os outros vão fazer a parte A parte deles deles. e todo mundo vai chegar, sair do ponto A e ir para o ponto B. B. Né? Então, eu imagino justamente no grupo C o tamanho que é, o quanto todo mundo tem que ter essa fé de acreditar Sim. que cada um está fazendo o seu melhor. Né? Sim. É quando entende, cada um entende, né? Qual é o seu papel, né? Cada um é protagonista, né? Cada um pode fazer a sua parte. Eu acho que esse é o grande desafio. Temos uma pergunta da Estela. Qual seria uma sugestão interessante para uma empresa iniciar a construção de uma cultura semelhante ao Sabin? Eu acho que para mim, assim, a primeira, para a gente compreender onde nós queremos chegar, a gente precisa saber onde nós estamos, né? E talvez uma sugestão é, faça um diagnóstico, qual é a cultura da sua empresa hoje? Né? E quando você tem esse mapeamento, qual é essa cultura? Né? A primeira coisa é, de que forma, se são pontos que eu preciso transformar, ok, o que eu preciso fazer para realmente modificar? E aí vou dar um exemplo rápido. Dá tempo? Eu estou vendo 29h54, dá? Então vamos lá. Aqui não tem corte, não. Aqui... Quando eu falo de uma cultura humanizada, né? A primeira coisa que eu preciso trabalhar, né? São as relações entre as pessoas. Primeiro, essa liderança. Essa liderança trabalha de forma humanizada, porque a maneira que essa liderança trabalha vai refletir na equipe. Aí sim a equipe vai ter camaradagem, vai ter respeito entre eles. Então, esse é o ponto. Né? Vou dar um outro exemplo. A sua empresa tem uma cultura de favoritismo, né? Que esse já é um ponto, né? Que se trata muito. Se tem uma cultura de favoritismo, como que nós combatemos o favoritismo? Com políticas, né? Com a imparcialidade. De que forma eu vou construir uma política, né? De imparcialidade e demonstrando políticas que realmente... Se tiver uma promoção, se tiver alguma atitude, não demonstra que aquela atitude foi por favoritismo. E assim a gente vai construindo, né? De que forma eu quero que o cliente perceba que a cultura da minha empresa é de relacionamento com o cliente? Eu cuido do meu cliente interno, né? Eu tenho um cuidado com esse cliente interno e ele automaticamente vai cuidar desse cliente externo. E assim a gente vai construindo. A ideia é, primeiro você precisa identificar onde você está. E eu só consigo identificar isso quando eu faço o primeiro diagnóstico. Mas como é que eu faço esse diagnóstico? Talvez a partir de uma pesquisa, através de entrevista, né? Por exemplo, a pesquisa de desligamento, ele é um indicador fantástico para você saber da cultura da tua empresa. Por que as pessoas estão saindo? As pessoas estão saindo porque vão ganhar mais lá? Você precisa observar a remuneração. As pessoas estão saindo por causa da liderança? Então, como que você vai trabalhar essa liderança? Se as pessoas vão sair porque aqui ela percebe que os colegas não têm um trabalho colaborativo, não têm um ambiente saudável, como que eu vou investir nisso? Ou seja, você tem que buscar várias formas de traduzir a cultura da tua empresa. Essas atitudes traduz um pouco da cultura da sua empresa. Que legal, Ali. Ali, podemos mais um? E aí a gente começa a aterrissar. Vamos lá. Vamos lá. O Rogério, da Bahia, perguntou. Primeiro, te deu os parabéns. E Obrigada. Como um líder consegue gerir sua equipe em uma empresa que enfrenta conflitos com a gestão de mudanças? Eu falo sempre que gestão de mudança, né? Primeiro as pessoas têm que sentir parte dela. Se você é um líder, né? Primeiro que o conflito, a gente combate, eu falo que o conflito de ideias ele é fundamental, mas quando os conflitos ele vem para o pessoal, nós perdemos muito mais tempo gerindo o conflito do que gerindo o negócio. Então, a primeira coisa é como que a gente mantém uma equipe alinhada, né, a partir de transparência, de diálogos, né, como é que eu ouço a minha equipe, como que eu entendo por que esse conflito está acontecendo. Então, a cultura do diálogo, né, o entendimento do ambiente saudável minimiza muito a questão dos conflitos. Né? E gestão de mudança, as pessoas precisam... sair da zona de conforto é um desafio para todos nós, somos seres humanos. Né? Então, uma sugestão é, sempre que for fazer quando a gente fala de gestão de mudança, a primeira coisa é como que a gente coloca todo mundo na mesma página? Por que queremos mudar? Faz sentido?
Como que a gente consegue direcionar? Então, esse é um dos grandes exercícios. Por que mudar? As pessoas precisam acreditar que aquela mudança ela é fundamental. Você vai ter um outro que vai ser resistente, mas chamar eles para construção, com certeza você vai ter uma equipe abraçando mais o desafio da mudança. Mali, estamos pousando o nosso avião aqui, o nosso veículo. Tenho certeza que todo mundo que embarcou nessa está saindo com a bagagem mais cheia de conhecimentos, de alegria, de energia. Eu tinha certeza que ia ser um grande presente. Eu agradeço de verdade. E antes da gente finalizar, uma última pergunta. Por que valeu a pena a noite de hoje aqui para você? Valeu a pena porque o bate-papo, primeiro que falar do que a gente gosta, falar daquilo que para nós é genuíno, vale a pena, né? E daquilo que você falou. Eu sempre falo que qualquer coisa que a gente fala que faz sentido, que a pessoa vai sair daqui, né? Com alguns insights ou com alguns pontos de reflexão, já valeu a pena. Eu percebi que nem todos saíram da sala, então significa que tem algo aqui que valeu a pena estar. Então, se valeu a pena para você que estava assistindo, valeu a pena para nós. Bater papo com você foi uma delícia, André. Então, obrigada pelo convite, né? E cada vez que a gente fala, a gente aprende, né? É uma troca. Cada pergunta faz a gente refletir. E cada vez que a gente externaliza isso, a gente ainda tem um sentimento. Poxa, estou falando daquilo que eu acredito, aquilo que é genuíno, isso dá uma motivação, isso traz uma energia que amanhã com certeza você vai estar mais energizada para o desafio e é assim que a gente vai alimentando a nossa trajetória. Com certeza, Mali. Eu, em nome de todos aqui, eu agradeço. Agradeço também todos aqui que estão presentes. Isso aqui que está acontecendo também só está acontecendo porque esse campo foi criado por vocês. Então, essa presença, é interessante como é possível a gente sentir uma qualidade de presença, né? Mesmo nesse mundo virtual, mesmo nesse mundo que a gente está vivendo, é possível a gente criar pontes, criar conexões genuínas, mesmo à distância. Pessoal, uma boa noite, Mali, sinta-se abraçada. Muito obrigado. Muito. Uma excelente semana para todos. Nos vemos na próxima live. Muito obrigado. Beijo, gente. Tchau, André. Tchau.